Arquivo classificado número 48. Localização: Distrito de Santa Esperança, interior do Ceará. Período: 1962 a 1985. Status da investigação: arquivado sem solução. 4 crianças. 23 anos. Um poço que nunca deveria ter sido escavado. O que aconteceu em Santa Esperança foi tão perturbador que uma cidade inteira simplesmente desapareceu do mapa. Bem-vindos ao Registro do Além. Eu sou o investigador e hoje abro os arquivos de um dos casos mais chocantes já documentados no Nordeste brasileiro. Nossa investigação começa com uma descoberta que jamais deveria ter acontecido. Descoberta inicial: o Poço, março de 1962. Joaquim Pereira, 52 anos, proprietário da maior fazenda da região, decidiu escavar um poço artesiano para enfrentar a seca que assolava o distrito há 3 anos consecutivos. O local escolhido ficava no centro da propriedade, aproximadamente 500 metros da casa principal. Um terreno plano, aparentemente ideal para a perfuração. Durante a escavação, os trabalhadores encontraram algo incomum a 20 metros de profundidade. Uma estrutura de pedra circular, perfeitamente construída, que parecia muito mais antiga que qualquer construção conhecida na região. O mestre de obras, Antônio Silva, homem experiente com mais de 30 anos escavando poços, nunca havia visto nada semelhante. As pedras eram lisas, encaixadas com precisão impossível para a época colonial. Não havia argamassa, mas a estrutura permanecia sólida, como se tivesse sido construída ontem. Joaquim decidiu continuar a escavação através da estrutura antiga. Água é água, dizia. Não importa o que tinha aqui antes. Quando finalmente atravessaram o fundo da construção antiga, encontraram um reservatório natural de água cristalina. Mas havia algo perturbador. A água não refletia a luz do dia. Mesmo sob o sol forte do meio-dia, a superfície permanecia negra como tinta. Os trabalhadores relataram uma sensação estranha ao se aproximarem da borda. Uma vertigem inexplicável, como se algo os puxasse para baixo. 2 homens desmaiaram durante a primeira semana de trabalho. Antônio Silva tentou medir a profundidade da água usando uma corda com peso. Soltou 50 metros de corda. O peso nunca tocou o fundo. Mesmo assim, Joaquim insistiu em finalizar o poço. Instalou um sistema de roldana e balde. Construiu uma pequena parede circular ao redor da abertura. Em 15 de abril de 1962, o poço foi oficialmente inaugurado. A água tinha sabor estranho. Não era ruim, mas diferente. Metálica, com um retrogosto doce que alguns descreveram como gosto de lágrimas. Primeiro desaparecimento: Maria Fernandes, junho de 1962. Maria Fernandes, 8 anos de idade, filha de trabalhadores da fazenda, foi a primeira criança a desaparecer. Na tarde de 23 de junho, Maria brincava com outras crianças próximo ao poço. Segundo testemunhas, ela se aproximou da borda para ver seu reflexo na água. As outras crianças ouviram Maria gritar: "Tem alguém lá embaixo! Tem uma menina igual a mim!" Quando olharam, Maria estava inclinada sobre a borda, como se conversasse com algo dentro do poço. Chamavam por ela, mas Maria não respondia. Parecia hipnotizada. Pedro, de 10 anos, tentou puxar Maria pelos braços. No momento que a tocou, ela simplesmente desapareceu. Não caiu no poço, não correu. Simplesmente se desfez como fumaça entre as mãos de Pedro. Os adultos chegaram 5 minutos depois. Encontraram apenas Pedro, chorando e repetindo: "Ela virou fumaça, ela virou fumaça." Joaquim desceu no poço usando cordas e equipamentos de segurança. A água continuava cristalina, mas agora havia algo flutuando na superfície. Um bonequinho de milho, exatamente igual ao que Maria sempre carregava. Nunca encontraram o corpo. Segundo desaparecimento: João Santos,
Setembro de 1963. João Santos, 6 anos, desapareceu em circunstâncias quase idênticas. Estava brincando sozinho próximo ao poço durante o final da tarde. Sua mãe, Carmen Santos, o observava da janela da cozinha enquanto preparava o jantar. Carmen viu João se aproximar da borda e ficar parado, como se ouvisse algo. Depois de alguns minutos, ele começou a acenar para dentro do poço, como se cumprimentasse alguém. Carmen gritou para João se afastar, mas ele não parecia ouvi-la. Saiu correndo da casa, mas quando chegou ao poço, encontrou apenas os chinelos do menino na borda. A água, que sempre fora cristalina, estava agitada. Pequenas ondas se formavam na superfície, como se algo tivesse acabado de mergulhar. No fundo do poço, flutuando na água, havia um pequeno cavalo de pau, o brinquedo favorito de João. A partir desse momento, os moradores da região começaram a evitar a propriedade de Joaquim. As crianças eram proibidas de brincar nas proximidades do poço, mas as crianças pareciam atraídas pelo local. Terceiro desaparecimento, Ana Costa, janeiro de 1965. Ana Costa, 7 anos, era conhecida como a criança mais obediente do distrito. Nunca desobedecia aos pais, nunca se metia em encrenca. Na manhã de 12 de janeiro, Ana disse à mãe que ia brincar no quintal de casa. A família Costa morava a 2 quilômetros da fazenda de Joaquim. Às 2 horas da tarde, um vizinho encontrou Ana caminhando sozinha pela estrada que levava ao poço. Quando perguntou aonde ela ia, Ana respondeu com uma voz estranha, distante. Ela está me chamando. A menina da água está me chamando para brincar. O vizinho tentou levar Ana de volta para casa, mas ela se soltou e correu em direção ao poço com uma velocidade impossível para uma criança de 7 anos. Quando chegaram ao local, encontraram Ana parada na borda do poço, conversando com algo na água. Sua voz ecoava estranhamente, como se houvesse 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Joaquim e 3 homens se aproximaram lentamente. Conseguiram ouvir parte da conversa de Ana. Sim, eu quero brincar com vocês. Não, mamãe não vai ficar triste. Vocês são meus amigos agora. Quando Joaquim tocou no ombro de Ana, ela se virou. Seus olhos estavam completamente brancos, sem pupila, sem íris, apenas branco leitoso. Ana sorriu e disse com uma voz que não era sua: agora somos 3. E desapareceu. No poço, flutuando na superfície, havia uma boneca de pano feita pela própria Ana. Último desaparecimento. Pedro Oliveira, maio de 1967. Pedro Oliveira, 9 anos, foi o último desaparecimento documentado. E também o mais perturbador. Diferente das outras crianças, Pedro não foi sozinho ao poço, foi acompanhado. Na tarde de 15 de maio, várias pessoas viram Pedro caminhando em direção à fazenda de Joaquim. Mas ele não estava sozinho. 3 crianças caminhavam ao lado dele. Crianças que os moradores reconheceram imediatamente: Maria, João e Ana. As crianças desaparecidas tinham voltado, mas havia algo errado com elas. Caminhavam de forma mecânica, sincronizada, não falavam, não riam, apenas andavam. Suas roupas eram as mesmas do dia que desapareceram, mas estavam encharcadas, pingando água constantemente. Seus rostos eram pálidos, quase transparentes. Os adultos que tentaram se aproximar do grupo sentiram uma fraqueza súbita, como se algo sugasse suas energias. Joaquim, desesperado, correu em direção às crianças, gritando para Pedro não ir com elas. Quando chegou perto do grupo, as 3 crianças desaparecidas se viraram para ele simultaneamente. Seus olhos eram buracos negros. Suas bocas se abriram, e de cada uma saiu uma voz diferente, mas dizendo a mesma frase: ele vai brincar conosco para sempre. Pedro olhou para Joaquim e disse com sua própria voz: desculpa, seu Joaquim, mas eles estão sozinhos lá embaixo.
As 4 crianças chegaram ao poço. Sem hesitação, pularam juntas dentro da água negra. O splash foi ensurdecedor. A água se agitou violentamente por alguns segundos. Depois, silêncio absoluto. Joaquim correu para a borda do poço. A água havia voltado ao normal, cristalina, imóvel. Mas agora, flutuando na superfície, havia 4 brinquedos. Um bonequinho de milho, um cavalo de pau, uma boneca de pano e um estilingue. Os brinquedos das 4 crianças desaparecidas. Consequências. O fim de Santa Esperança. Após o desaparecimento de Pedro, eventos estranhos começaram a acontecer em todo o distrito. Outras crianças relataram sonhos idênticos. 4 amigos que viviam em uma cidade embaixo da água e as convidavam para brincar para sempre. Os poços da região começaram a secar misteriosamente, exceto o poço de Joaquim, que continuava com água abundante. Animais se recusavam a beber água de qualquer fonte na região. O gado morria de sede antes de se aproximar dos reservatórios. As chuvas pararam completamente. A seca se intensificou de forma impossível, mesmo durante os períodos que historicamente eram chuvosos. Em dezembro de 1967, a primeira família deixou Santa Esperança, depois a segunda, depois a terceira. Em 1970, restavam apenas 20 pessoas no distrito. Em 1975, eram apenas 5 famílias. Joaquim foi o último a sair. Em março de 1985, aos 80 anos de idade, ele tampou o poço com concreto e pedras. Antes de lacrar definitivamente, gritou para dentro da estrutura: "Me perdoem, crianças. Eu não sabia." Joaquim saiu de Santa Esperança no mesmo dia. Morreu uma semana depois em Fortaleza, murmurando no leito de morte: "Elas me perdoaram, elas me perdoaram." Situação atual, 1995. Hoje, Santa Esperança é uma cidade fantasma. As construções foram tomadas pela vegetação. Não há energia elétrica, não há água encanada, não há sinais de vida humana, exceto pelo poço. O concreto e as pedras que Joaquim usou para lacrar a estrutura desapareceram misteriosamente. O poço está aberto novamente. Pesquisadores que visitaram o local em 1995 encontraram a água cristalina, como sempre. Mas agora, refletidos na superfície, é possível ver 4 rostos infantis sorrindo. Os moradores das cidades vizinhas relatam que, em noites de lua cheia, ainda é possível ouvir risadas de crianças vindas da direção de Santa Esperança. Risadas alegres, como se 4 amigos estivessem brincando eternamente. Este foi o arquivo número 48 do Registro do Além. Se você conhece histórias de poços ou fontes de água com passado inexplicável, lendas de cidades abandonadas em sua região, deixe nos comentários abaixo. Sua história pode ser nosso próximo arquivo. Alguns lugares guardam segredos que são maiores que nós. Até o próximo caso.